nós somos alunos de doutorado do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc, e nós estamos cursando uma disciplina chamada Biometria de Marcadores Genéticos, ministrada pelo professor Antônio Augusto Garcia. E como um trabalho da disciplina, a gente vai apresentar um pouco sobre estruturas de loops dentro do ambiente R. Eu sou a Cristiane Taniguchi. Bom, o que seriam os loops? Os loops são um processo interativo em que são repetidas diversas vezes a mesma ação até que uma condição previamente estabelecida seja atingida. E é importante que essa condição seja colocada e que ela seja possível de ser realizada para que a ação não fique infinitamente se repetindo. E dentro do R tem vários comandos para fazer isso, e os comandos que são feitos dentro do R normalmente também são encontrados em outras linguagens de programação. Inclusive até os mesmos comandos, às vezes, só muda um pouquinho a estrutura. E é isso aí. O Fernando agora vai falar sobre as estruturas, algumas dessas estruturas dentro do ambiente R. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos exemplos de looping que existem. No caso, eu vou falar os três principais. O primeiro deles seria o comando for. Esse comando ele permite que o processo de looping seja repetido um número finito de vezes. No caso, são realizadas um número finito, fixo de rodadas de iteração. No caso, vamos fazer alguns exemplos com o crescimento de duas populações, a população A e a população B, sendo que a população 1 ela é predadora da população 2. No caso, existe um valor inicial da população 1 e um valor inicial da população 2. A partir disso também, criamos um data frame para calcular o número da populacional decorrente a cada rodada. Iniciando o comando for, a gente observa que ele tem uma variável, no caso é aí, e ele começa da iteração 1 até a iteração 10. E também, no caso assim, desse exemplo, a população 2 ela tem uma variação no seu número populacional em relação ao seu número, mas também em relação ao número de indivíduos da população 1. O contrário também é verdadeiro. A população 1 tem uma variação devido a seu número I e também devido à população da taxa 2. Logo, é um processo iterativo. E após ser feito esse cálculo, são atribuídos novamente os novos valores como os valores iniciais, e os valores obtidos são processados por sua vez no data frame. E obtendo os valores desta população, a gente pode ver que essa é a variação da população em 11 ciclos. Agora, para a função while. Essa função, diferente da função for, ela permite que o processo seja repetido indefinidas vezes até que seja alcançada uma condição pré-definida. Logo, com esse comando, não existe um número fixo de iterações necessárias para alcançar o resultado desejado. Realizando o mesmo exemplo aqui no caso, também é necessário especificar a população inicial, também é realizado um data frame, e também nesse caso é necessário colocar um artifício, o qual irá falar aonde começa a interação. No caso seria o K1. E a gente pode ver que com o comando while a gente delimitou que ele vai ser feito até que o K seja menor do que 10. E igualmente é colocado a taxa de crescimento das duas populações, e após calculado isso, é chamado o novo valor calculado como o POP1 e POP2. Além disso, é adicionada uma unidade
para continuar a iteração e os valores são adicionados no data frame. E obtendo POP1 e POP2, observamos os mesmos valores. O terceiro comando que iremos falar seria o comando repeat. Nesse caso, é uma função que permite que o processo seja repetido indefinidamente, a não ser que exista um mecanismo de parada, por exemplo, a função break. E, inicialmente, essa função ela permite um número infinito de iterações, e, no caso, deve ser freado com uma função específica, como será mostrado à frente um exemplo. Para o mesmo exemplo das populações, também de modo semelhante a que foi realizado com for e while, a gente calcula inicialmente o tamanho das populações, insere um data frame para colocar as saídas dos dados. Semelhante ao while, também é preciso colocar um valor inicial para iteração, K1. No caso será o comando repeat, ele não tem nenhum parâmetro, até parar aqui. Só aqui mais à frente é necessário um mecanismo de pausa. E, semelhante aos outros modos de cálculo, existem aqui a taxa de crescimento de cada uma das populações e assume-se o novo valor da população como valor inicial. E é plotado os valores de POP1 e POP2, até o mecanismo de pausa, quando o K alcança o valor de 10. Também observamos aqui que os valores são idênticos nos três processos, mudando apenas como é feito o script. Bom, eu sou Fernando Correr, agora eu vou continuar falando sobre loops aninhados, que é quando tem um loop dentro de outro loop, ou vários loops dentro de um loop, um dentro do outro. Bom, comentando só no caso de um loop dentro do outro, a gente dá um primeiro passo no loop externo, executa todo o loop interno, depois pula o próximo passo do loop externo, executa todo o loop interno. Aqui só dando um exemplo, que é imprimir todos os números de uma matriz. A gente cria uma matriz de 8 colunas e 8 linhas. A gente vai andar em todas as linhas e em todas as colunas aqui e imprimir todos os números da matriz. Outro caso seria interessante, por exemplo, quero andar em todas as linhas, depois vou andar todas as colunas, pego elemento a elemento, portanto, e multiplico por 2. Pronto, multipliquei aquela matriz anterior por 2. Bom, um outro exemplo mais didático é verificar se o número é primo. A gente retirou esse exemplo desse link aqui. Então, a gente cria uma sequência de 20 números. A gente vai andar cada elemento dessa sequência. Primeiro eu vou assumir que o número não é primo. Depois eu entro na sequência, se ele for maior que 1, porque tem a questão do 0, 1 e 2. O 2, ele é divisível, ele é número primo, mas todos os números são divisíveis por 0 e 1, por isso eu já considero sendo maior do que 1. Se ele for maior que 1, eu já indico que ele é um número primo. Eu faço um outro for aqui, aí eu vou pegar e dizer assim, nessa sequência, isso é um número de 2 até o número anterior a esse que eu estou trabalhando, se ocorrer dele ser divisível por um desses números que vai até o anterior dele, a gente indica que ele é não primo, quebra o loop e por isso eu volto indicando o 0 aqui novamente. Depois no final, como é o caso do 2, que ele é um número primo, eu tenho que indicar, porque eu já comecei acima de 2, né? Então, se o indicador for 1, ele é primo, se não, ele é não primo. Só rodando tudo aqui. Então, tem os números indicando se ele é primo ou não. Um segundo exemplo, que
que a gente vai mostrar é a matriz de genótipos. A gente tem o objeto RData, vamos pegar um subconjunto dessa matriz, que vão ser 500 indivíduos e 2.000 marcadores. Depois, o que a gente vai fazer, ela está codificada o homozigoto para um alelo como 2, o heterozigoto como 1 e o homozigoto do outro alelo como 0. A gente vai mudar essa codificação para A, no caso de um homozigoto, H no heterozigoto e o outro homozigoto como B. E aqui só contar o tempo de execução. Sendo que também tem um condicional, eu estou andando em todos os indivíduos, em todos os marcadores, e aí para cada combinação, né, de marcador e indivíduo, ou seja, cada elemento da matriz, eu estou fazendo a troca. Bom, isso demorou 8 segundos e a gente pode verificar aqui a alteração. Bom, pessoal, agora eu vou comentar algumas coisas que o pessoal comentou com vocês anteriormente, só que como fazer isso tudo que eles comentaram com vocês em paralelo, ou seja, em vez de usar só um núcleo do computador, usar mais de um núcleo. Bom, para fazer isso a gente vai usar um pacote do Hash chamado foreach e do Parallel. Bom, a gente vai usar basicamente o mesmo conjunto de dados, né, que foi utilizado pelo Fernando anteriormente, que é aquela matriz de marcador, só que a gente vai usar apenas 14.000 locos. Aliás, vamos usar 14.000 locos, né, um número de locos bem maior que o dele. Bom, primeiro a gente vai criar esse objeto, valores, depois a gente vai criar esse objeto de frequência alélica, que vai receber os valores de frequência alélica, que no caso é o exemplo que a gente vai calcular. Daí a gente vai simplesmente executar esse loop nested, né, que já comentaram com vocês anteriormente, né, em que basicamente a gente vai receber os valores de 2, 1, 0 da coluna I, e depois vamos fazer a média desses valores e dividir por 2, que vai dar exatamente a frequência alélica dessa coluna I. Bom, o primeiro passo seria rodar, né, esse código para ver o tempo, né. Observe que demorou 23 segundos para rodar sem paralelizar. Agora, paralelizando, né, a gente faz essa primeira etapa aqui, que é carregar os pacotes, né, o foreach e o do Parallel, né. Depois que fizer isso, a gente fala o número de cores que a gente quer usar, nesse caso 2. Depois a gente registra, né, o número o cluster que a gente vai construir para distribuir esse processo em vários nós, né, nesse caso com essa função makeCluster. E depois a gente registra esse cluster com essa função register do Parallel. Bom, dado que a gente fez isso, né, é só a gente pegar e rodar o script aqui, que é exatamente igual ao outro, só que só vai ter algo que é um pouquinho diferente, que em vez de usar o for i, que nem antes, a gente vai usar essa função chamada foreach, que vai iterar de 1 ao número de colunas da matriz, e vamos usar esse argumento do par, que vai falar que a gente quer paralelizar esse loop. Bom, observem que o tempo paralelizado foi a metade praticamente, ó, foi 15, né, paralelizado, e sem paralisar foi 23, não chegou a ser metade, mas esse não foi exatamente a metade do tempo, porque o processo ele é muito rápido, então seria interessante se a gente conseguisse fazer algo mais pesado, né? Mas como o exemplo é didático, então a gente resolveu fazer assim. Bom, depois que a gente fez o processo, a gente pode tirar da lista, né, as frequências alélicas, e depois a gente pode gerar um histograma, que vai ter esse padrão aqui que a gente espera, por exemplo, com uma população T-cross. Bom, é isso aí, galera. Valeu!